de oração, irmãos. Então, nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19. E eu gostaria de chamar a atenção de todos quantos estão participando conosco deste culto, que nós estamos passando um tempo muito difícil, irmãos. Eu sou extremamente otimista, eu sou um elemento que creio no poder de Deus, eu creio no poder da oração, e nós já pudemos ver aqui dezenas e dezenas de pessoas que foram curadas. Deus operou um verdadeiro milagre e eu creio verdadeiramente nisto. Porém, eu quero alertar os irmãos. Estamos num tempo difícil, querem nos fazer crer que está passando. Isso não é verdade. Não é verdade. A ganância leva à liberação do povo para ir para a rua. E então, o que acontece? Nós verificamos o seguinte: só de ontem para hoje morreram quase 1.300 pessoas em apenas 24 horas no Brasil. Milhares de pessoas foram infectadas, testadas positivas de ontem para hoje. Então, quanto mais aglomeração, quanto mais você sair por aí não tendo como se defender deste vírus, o que acontece? Você está se expondo, correndo o risco de ser contaminado, e se você for contaminado, vai ter que ficar isolado. E aí o que acontece? Acontece que nós não podemos visitar, seus familiares também não poderão visitar. Então nós estamos passando um tempo muito difícil, tempo também em que o desemprego é uma outra pandemia, tá? Tempo em que a política é uma outra pandemia vergonhosa, infelizmente, que as pessoas estão preocupadas em se reeleger, em continuar no poder, e não se importa com quem morre, não se importa com quem está morrendo. Para eles isso não é importante. Importante é não perder renda, é não perder a arrecadação, importante é ter dinheiro, importante é se manter no poder. E todos fazem desse vírus, não só no Brasil, mas no mundo, um palco político. E aí, dane-se quem está morrendo, dane-se as famílias que estão se desestruturando, dane-se as famílias que estão passando fome, dane-se as famílias porque não tem hospital, dane-se as famílias porque não tem emprego. Isso é o momento que nós estamos passando. Este é o momento. Então, eu hoje passei o tempo, durante o dia, muito tempo pensando sobre essa situação. Embora eu tenha verificado aqui constantemente a cura, a libertação, eu tenho verificado aqui a manifestação do poder de Deus e da glória de Deus, mas Deus sempre mandou os seus profetas avisar o povo em toda a palavra de Deus, né? E até em Hebreus nós lemos, se não me falha a memória, ontem, que Deus nos falou antigamente pelos profetas. O Senhor sempre está avisando ao povo. Eu me senti hoje na obrigação de dar um alerta. Não brinca, irmão, que você não sabe. Pertinho da sua casa, do lado, parede e meia com a sua casa, pode ter alguém infectado e você não está sabendo. Então eu comecei a ler a palavra de Deus, buscar na Bíblia um respaldo, e eu encontro, glória a Deus, porque na Bíblia tem tudo. Então eu encontro, e aí eu comecei a pensar sobre o que eu devo falar. Eu devo falar que este é um tempo de oração. Tempo de oração. Então, a ideia de termos aqui o culto todos os dias é para que os irmãos se desliguem de determinadas coisas que estão fazendo
e se liga na palavra de Deus, né? Desliga a televisão, que as informações são absurdas constantemente e nem todas são verdadeiras. Muitas delas querem tapar o sol com a peneira e outros querem fazer política. Enfim, desliga, desconcentra da televisão, porque as informações na maioria das vezes não são saudáveis. Busca as informações saudáveis, se coloca diante de Deus, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor. Você pode não saber, mas pode ter alguém na sua casa que está na sua casa, não, no seu vizinho, na sua vizinhança, na sua rua, que pode estar testado positivo, você não sabe, e você vai ter contato com ele. E às vezes ele também está inocentemente, sem se proteger, sem antever que está correndo risco de vida e está correndo risco de contaminar a sua família. Então é tempo de oração, é tempo da gente ser verdadeiro com Deus, de nos colocarmos diante dele e verdadeiramente invocar o nome do Senhor. Não brincar de adorador, não brincar de crente, não brincar de membro de igreja, não brincar de filho de Deus, porque se fizermos isso, já estamos no mesmo barco, e aí estaremos dando oportunidade ao diabo a fim de que ele nos pegue, porque ele está ao derredor. Presta atenção na palavra de Deus. Em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Capítulo 19. Olha só. Eu vou ler aqui alguns versículos da palavra de Deus e vou mostrar aos irmãos que é tempo de orar, é tempo de oração. Olha, 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 a 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 3. O que vendo ele quem? Elias, o grande profeta que nem ao mesmo experimentou a morte, foi transladado ao céu. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu vou ler esse versículo novamente. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, ou seja, ele andou um dia inteiro, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Um zimbro, irmãos, é uma árvore, tá? Uma árvore que tem umas pequenas frutas adocicadas e faz sombra. Então ele caminhou pelo deserto e assentou embaixo desse zimbro, e ele andou o dia inteiro, e ali ele pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho, muito longe é a caminhada que você tem que dar. Preste atenção na palavra de Deus.
Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe, o monte de Deus, o monte em que Deus se manifestava ao seu povo. Todos prestaram atenção na leitura da palavra de Deus? Então agora eu vou lembrar o que o apóstolo Tiago falou, escrevendo na sua carta. Ele disse assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se você quiser trocar a palavra paixão, você pode trocar, que não tem erro não, tá? Elias era um homem que tinha as mesmas emoções que nós, que tinha os mesmos sintomas que nós temos, tinha as mesmas paixões, tinha sentimentos exatamente igual a nós. Então preste atenção o que eu quero dizer para vocês. Elias estava vindo de uma jornada que ele passou 3 anos e 6 meses escondido. Os irmãos estão ouvindo? 3 anos e 6 meses Elias passou escondido. E preste atenção de como ele foi sustentado. Ele foi sustentado inicialmente por corvos, que trazia carne e pão para ele de manhã e de tarde. Porque quando eu disse para ele: foge, esconde você da ira de Acabe e de Jezabel, porque não vai chover, eu estou confirmando a sua palavra. Então Elias saiu e se escondeu a mão de Deus. E ele ficou escondido. Ele passou 3 anos e 6 meses, sendo que parte deles, Deus disse para ele, quando acabou a água, onde ele estava escondido, Deus disse: vai para Serepta, lá eu ordenei a uma viúva que lhe sustente. E aí Elias começou a agir e andou até aquela cidade, e ali ele encontrou a viúva pegando gravetos, lenha, para fazer a sua última refeição, seu último prato de comida para ela e para o filho. E aí, presta atenção, eles iam morrer, porque acabou a comida, aquela crise de sol, de calor, sem chuvas, acabou tudo, não tinha nem ao menos água para sobreviverem. Então Elias saiu de onde ele estava, sustentado por corvos, foi para uma viúva que também não tinha nada, e ali o Senhor operou. E olha só, Deus disse a ele: fala para essa viúva fazer primeiro a sua comida, lhe dar primeiro um pouco d'água, porque você está precisando mais, mas diga para ela que o azeite da botija não vai acabar, e que a farinha da panela também não vai acabar. Elias ficou ali por algum tempo, e depois ele se manifestou a Acabe. 3 anos e meio depois, ele se manifestou a Acabe. Então aquele homem vivia na presença de Deus, em meio a toda aquela crise. Presta atenção, ninguém sabia onde Elias estava, sua família não sabia, ele estava escondido por ordem do próprio Deus. Então aquele homem agora ele se manifesta ao rei Acabe, ele se encontra e ele então coloca à prova aqueles que eram de Deus e os que não eram de Deus. Então pouca gente se manifestou a favor de Deus, até que ele orou e mandou descer fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício. Deus ouviu a sua oração e desceu fogo do céu. E aí o povo se ajoelhou e reconheceu que existe um Deus todo-poderoso. Irmãos e amigos, neste momento não é diferente. Ou nós reconhecemos que tem um Deus que está no controle e está permitindo que tudo isso aconteça, ou então nós vamos continuar sofrendo por anos a fios por causa desta mesma pandemia e por causa da ganância das pessoas que querem tirar proveito de tudo isso em benefício próprio. Então, veja bem, Elias era um cara que as pessoas
pessoas tinham medo de chegar perto dele. Ele tinha tanto poder na sua vida que as pessoas chegavam de longe e se curvavam, se colocavam no chão diante dele, porque se ele dissesse uma palavra, aquilo ia acontecer. Eu glorifico a Deus porque a misericórdia de Deus e o poder de Deus se manifesta em seres humanos, elementos exatamente igual a mim, que tem o mesmo sentimento, as mesmas necessidades, que precisa de comida, precisa de ajuda, pessoas que têm as mesmas necessidades que eu, elas precisam sobreviver, e elas só sobrevivem diante da manifestação da glória de Deus nas suas vidas. Durante 3 anos e meio, Elias não pôde trabalhar, Elias não tinha como que se sustentar, mas Deus não deixou que faltasse nada. Ele comeu e bebeu e sobreviveu, ainda que no deserto. Mas agora, depois de que tudo aquilo acontece, olha só o que diz a palavra de Deus, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias e disse: assim me faça aos deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, amanhã, 24 horas depois, você vai estar morto. Capítulo 19, versículo de 1 e 2. Agora veja bem, diante de tudo que ele havia feito, a crise que ele enfrentou durante 3 anos e meio, como ele sobreviveu, como Deus manifestou o seu poder na sua vida, como Deus agiu para usá-lo, irmãos, é algo que assim a gente tem que estudar, se aprofundar, e tem que buscar na palavra de Deus, porque ele exatamente era igual a você, igual a mim, igual a cada um de nós. Então ele passou esse tempo todo orando ao Senhor para que através dele Deus pudesse fazer um milagre grandioso, e Deus fez. Mas agora ele estava ameaçado de morte. Olha só, ameaçado de morte, o que foi que ele fez? Versículo 3. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá. Deixou ali o seu moço, o seu secretário, aquele rapaz que o acompanhava. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo. Olha só como estava o seu estado emocional. Olha o estado de depressão. Olha o estado psicológico daquele homem. Mesmo sendo um homem espiritualmente absolutamente forte, mesmo sendo um homem absolutamente na presença de Deus, mesmo sendo um homem que usava viver para a glória de Deus. Preste atenção, mas ele era igual a mim, então ele tinha o mesmo problema, as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades, e quando foi ameaçado de morte, ele fugiu. Aí eu pergunto a vocês: quando estavam procurando Elias, 50 homens chegou perto dele e disse: homem de Deus. E ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e acabe com vocês. E desceu o fogo do céu e consumiu todos eles. Consumiu. Então, preste atenção. Este homem de Deus, que vivia em oração, vivia 100% em oração, na presença de Deus. Agora, ele teve aqui um problema emocional. Um problema, uma crise emocional. Preste atenção. Crise emocional num homem como o profeta Elias, que tinha uma vida que vivia na presença de Deus.
Então ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo. Olha só como estava a sua cabeça. Ele pediu a morte. E disse: já basta, Senhor, eu não aguento mais. É o que eu tenho ouvido de muitas pessoas, é que provavelmente eu também tenho falado para outras pessoas: eu não aguento mais. A verdade, meus queridos irmãos, é que o ser humano, o seu estado emocional é sempre igual. Então ele diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. Presta atenção numa coisa, ele estava tão caído, que nem a presença de um anjo tocando nele o fez se levantar, o fez se erguer. Ele olhou e ele viu ali o pão e a água. Ele comeu aquele pão e tomou aquela água e dormiu de novo. Mas presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Deus não desiste de nós. Aleluia! Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Por isso é que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Porque Deus não desiste de nós, não desiste desse ser humano que Ele criou à sua imagem e semelhança, esse ser humano que Ele manifestou a sua glória através de Cristo Jesus para resgatá-lo do pecado, para fazer com que esse homem se pareça verdadeiramente com Jesus Cristo, o seu único Filho. Ele veio para tirar a nossa aflição, para equilibrar as nossas emoções, para fazer com que nós estejamos diante dele e sejamos fortalecidos. Elias queria morrer, mas Deus não desistiu dele. Aleluia! Primeiro, ele mandou o anjo debaixo de um zimbro, e ali o anjo disse: levanta-te e come. Ele levantou, não se deu conta de que tinha um anjo ali falando para falar com ele. Então ele comeu, e olha o que diz a palavra de Deus: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar, e tornou a dormir. Para ele a sua vida tinha acabado, para ele era o fim da linha, para ele não tinha mais expectativa, ele não tinha mais esperança, acabou a esperança. Mas Deus não desistiu dele, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste desse povo. Não importa se você está num CTI, se você está no isolamento, se você está dentro de casa, Deus se preocupa com você e Ele não desiste de você. Então o que eu digo é: você não pode desistir de Deus. Ainda que as suas emoções estejam desequilibradas, ainda que você esteja abalado, não, é hora que você não pode desistir de Deus, porque Deus não desiste de você. Olha o que diz a palavra de Deus. Tornou a deitar-se, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez. Deus não desiste. E tocou e disse: levanta-te, come, porque você tem uma jornada longa, você tem que andar muito. Preste atenção, meus queridos irmãos, é o que diz a palavra de Deus. Olha só, versículo 8. Levantou-se, pois,
e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, onde Deus se manifestava para falar com seus ungidos. Então preste atenção, era um tempo dificílimo para a vida de Elias. E depois que ele comeu aquela comida servida pelo anjo, e o anjo sacudiu, balançou ele, e ele se levantou, acordou, e o anjo disse: come, porque você tem uma caminhada muito longa. E ele andou 40 dias e 40 noites, e não comeu e não bebeu. É tempo de oração, meus irmãos. Quantos dias você acha que você tem que ficar orando? Quanto tempo você acha que você vai ter que orar? Essa droga desse vírus não vai passar. Não vai passar rapidamente como você acha que vai. Não vai. Por quê? Porque os homens não respeitam a Deus, os homens não ouvem a palavra de Deus, os homens se mergulham cada vez mais no seu pecado, e então esta é a justiça de Deus. Mas nós estamos no meio disso tudo, porque o mundo jaz no maligno, mas nós, filhos do Senhor Jesus, filhos adotados por Ele, filhos que Ele aceitamos como nosso Salvador, nós estamos no meio desse mundo. Então preste atenção, sobra para nós, se nós não formos prudentes, se não ouvirmos a palavra de Deus, se não nos curvarmos, porque Deus não desiste de nós, mas nós estamos desistindo de Deus, e aí não nos preocupamos com a nossa vida de oração, com a nossa vida de santificação, com a nossa vida de adoração, com a nossa vida de servo de Deus, com a nossa vida de proclamação do Evangelho de Cristo. Então esse tempo prisioneiro dentro de casa, isolado, é um tempo de oração. Eu quero caminhar para o final, mas eu quero levar vocês no Salmo de número 40. Olha só, Deus não desiste de nós, mas eu não posso desistir de Deus. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Preste atenção no que eu quero chamar a atenção para você aqui. Esperei com paciência. Então não adianta dizer não aguento mais, isso já passou do tempo de ir embora. Não é assim que funciona. Deus está testando a sua fé. Deus quer saber se verdadeiramente você crê no seu poder. Deus quer que você entregue a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de corpo inteiro, com todos os seus sentimentos. Deus quer te abençoar. Então é preciso o quê? Continuar orando sem parar, sem cessar, como disse Jesus: orai sem cessar, para que não entreis em tentação. Qual é a tentação? Sair para a rua, ir para a rua, levar os seus filhos, ir para a aglomeração. Aí o que vai acontecer? Vai ser contaminado, não tem vaga no hospital, não tem leito, vai morrer na fila. É isso que você quer? É isso? Eu sei que não é isso que você quer. Bem, se não é isso que você quer, então é tempo de você orar, de clamar ao Senhor. A pandemia vai passar no tempo de Deus, vai passar na hora que Deus completar a sua justiça, vai passar na hora que a promessa do Senhor se cumprir, vai passar na hora. Jesus disse: e haverá peste. E essa é a peste, é uma delas, tá? Vai passar? Vai. Mas a palavra de Deus também diz que a sua palavra não volta para Ele vazia, antes cumprirá aquilo
que Ele aprovou. Ele aprovou. Então preste atenção, meus irmãos. É tempo de oração. Aonde você estiver, tem que orar pela sua família, orar pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus avós, orar pela sua esposa, pelo seu marido, orar pelo seu vizinho, porque se o seu vizinho ficar testar positivo, você está do lado, você vai correr o risco de também ser testado positivo. E qual será a sua reação? Como é que será o seu estado emocional para enfrentar uma situação dessa? Deus não desiste de você, então por isso você não pode desistir de Deus. É tempo de orar, tempo de orar, de orar, de orar. O salmista que vivia orando disse: eu esperei com paciência. Há quanto tempo? Não sei. Mas ele esperou com paciência até que o mal passou. Até que acabou. Até o Senhor colocar, olha só, até o Senhor tirá-lo de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. É hora de orar. Eu quero terminar, mas os irmãos se lembram que eu já mencionei aqui algumas vezes, em Lucas no capítulo 22, olha só, versículo 40 em diante. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Olha só. Jesus, olha o que ele disse: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grande gota de sangue que corria até o chão. Preste atenção. Hora de orar. É tempo de orar. O próprio Jesus: Pai, faça a tua vontade e não a minha. Agora, veja no capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 24 diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Olha só, e clamando Jesus. Os irmãos estão vendo? E clamando Jesus, com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, entrego a minha vida. E havendo dito isto, expirou. É tempo de orar, meus irmãos. É tempo de orar. E lembra, Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Mas até que ponto você vai ter paciência para esperar no Senhor? Elias aguardou 3 anos e meio para depois se manifestar ao público. Depois andou um dia inteiro deserto adiante. Não aguentava mais. Não aguentava mais. E aí disse: Senhor, já basta, tira a minha vida, eu não aguento mais. Ele estava num estado depressivo absurdo. Mas Deus não desistiu dele. Mandou o anjo tocá-lo, mandou o anjo levantá-lo, e mandou o anjo dizer: diga para ele que eu tenho muita coisa para ele fazer. Muita coisa. Em nome de Jesus. É tempo de orarmos, é tempo de santificar, é tempo de buscar o poder de Deus, é tempo de amar ao próximo, é tempo de rever os conceitos e buscar em Deus forças para vencer esses dias maus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo e eu te adoro, porque o Senhor tem nos dado entendimento do que é a tua vontade.
E neste momento, Senhor, o que nos compete é esperar com paciência, mas esperar em oração. Esperar, Senhor, ligados, certo de que a Tua palavra não volta vazia. Ela há de se cumprir. Ó Deus, mas o Senhor não desiste de mim, não desiste da Tua igreja, o Senhor não desiste dos seus, o Senhor não desiste desta humanidade. O Senhor quer salvá-los. Então, Senhor, nós entendemos que este mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor fará uma grande obra de renovação nas Tuas igrejas, Senhor, na Tua igreja espalhada por este Brasil. O Senhor vai despertar aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. O Senhor vai abençoá-los. O Senhor vai ministrar a salvação para as suas almas. Nós cremos nisso e abençoamos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia.